Bom dia ou boa tarde a todos, certo? Hoje então nós teremos nossa penúltima videoaula e a primeira aula dentro da nossa nova unidade de ensino, nova e última unidade de ensino, cujo tema principal é a gravitação. Ok? Então essa unidade é relativamente curta, nós vamos abordá-la em duas aulas. Na primeira, eu falarei sobre aspectos gerais da gravitação e na segunda aula eu vou abordar outros aspectos um pouco mais, um pouco mais com um pouco mais de profundidade, né? Um pouco mais de especificidade. E então nós encerramos o conteúdo programático, ok? Bom, então nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o universo, vamos nos situar, digamos assim, dentro do universo, onde nós estamos dentro daquilo que nós chamamos de universo. Falar sobre o sistema solar, de uma forma bem abreviada, falar sobre o processo histórico dentro da ciência, que culminou no conhecimento que nós temos hoje em dia sobre isso. Vamos falar, obviamente, sobre a lei da gravitação universal de Newton, a aceleração gravitacional nas proximidades da Terra, massa inicial gravitacional. Qual a diferença entre elas? Nós vamos ver que elas são conceitualmente diferentes, certo? E depois os exercícios. Bom, o que é o universo? O universo é o aglomerado de tudo, podemos colocar dessa forma, é o aglomerado de tudo que existe, certo? Toda matéria que existe por aí é o que nós chamamos de universo, o universo das coisas. No princípio acredita-se que o universo seja finito e seja uma grande bolha de matéria que tem tamanho finito, esteja em expansão. Porém, obviamente, dada a complexidade desse tema, então podemos afirmar que não é nada conclusivo, certo? Então nós temos o universo, estima-se, dados astronômicos estimam que o universo tem da ordem de 13 bilhões de anos, certo? Então, desde a singularidade até os dias de hoje, decorreram-se a expansão do universo. O universo, tal como ele é hoje, decorreram-se aproximadamente aí 13 bilhões de anos. São que os dados apontam. E, enfim, tem muita coisa muito interessante, mas que a gente, dada a nossa ementa e a nossa, digamos assim, o direcionamento do nosso curso, nós não podemos abordar com mais detalhamento. Mas vocês podem pesquisar por aí sobre matéria escura, antimatéria, energia escura e daí por diante, constantes cosmológicas e daí por diante, vocês vão ver uma infinidade de assuntos interessantes. Mas por enquanto, para nós aqui, já é suficientemente interessante a gente perceber que se isso aqui que está nessa figura for o nosso universo, essa bolinha aqui não é nem o planeta Terra. Essa bolinha aqui são todas as estrelas que nós conseguimos
visualizar à noite. Elas estão contidas aqui nessa bolinha. Tá? Imagina o planeta Terra, né? Então, o universo ele é formado basicamente por planetas, estrelas, poeira cósmica, asteroides e daí por diante. Quando esse conjunto de matérias se junta, né, pela atração gravitacional, por exemplo, eles, em um dado momento, eles se aglomeram. Então formou-se aí uma galáxia, certo? Então uma galáxia como essa que vocês estão vendo agora em movimento, um conjunto de estrelas, planetas, nebulosas e gases confinados. Então, existem alguns tipos de galáxia, devido ao processo particular de formação de cada uma delas. Acontece que os astrônomos as visualizam em diferentes formatos. Então tem galáxias de formato irregular, essa aqui, ó, espiral barrada, olha que linda. Peculiar, elíptica, tem a espiral, enfim. E aí, essas galáxias que se juntam, que são essas estrelas que se juntam entre si, elas também podem formar grupos de galáxias, se localizando também no espaço em grupos, né? Uma macrogravidade, atração gravitacional entre elas. Devido à vamos chamar assim de macrogravitação entre elas, elas se juntam aqui num dado ponto, numa dada região do universo e formam um grupo local. Então aqui está a nossa, né? Milky Way, Via Láctea. E próxima a ela, a gente vê a galáxia de Andrômeda e outras mais aqui. Tá certo? E aí dentro da Via Láctea nós temos o Sistema Solar. E, obviamente, pela proximidade, né, as primeiras formulações, obviamente, foram baseadas na tentativa de conhecimento, né, de ampliar o conhecimento sobre o sistema solar. Por quê? Porque eu não posso falar de universo, de galáxias, de tudo que está lá distante, sem ter um aparato tecnológico que me permita observar. Então, as estrelas, digamos assim, que a gente consegue observar ao olho nu, são todas as estrelas que estão aqui na nossa Via Láctea. O Sol está no nosso sistema. Alguns planetas a gente consegue também observar a olho nu. Então, obviamente, o primeiro objeto de estudo, né, foi o sistema solar. Os astrônomos, enfim, da época, cientistas e tal, foi o sistema solar. Então, inicialmente, desde a antiguidade, até aproximadamente o ano de 1300 depois de Cristo, existia o sistema chamado sistema ptolomaico, ou de Ptolomeu. Esse sistema também é conhecido como sistema geocêntrico, porque acreditava-se então que a Terra era o centro do sistema solar e os planetas observados, inclusive o Sol, eles giravam em torno dela. Ok? E por que isso? Esse modelo, em princípio, ele explicava, do ponto de vista do referencial de quem estava na Terra, ele explicava alguns fatos, como, por exemplo, o aparente movimento retrógrado de planetas. Isso é interessante porque na próxima aula nós vamos ver alguns
alguns vídeos sobre isso, e vocês vão perceber que, para quem está na Terra, ele observa que determinados objetos celestes, eles têm um aparente movimento retrógrado. Eles não giram assim em torno da Terra, sempre num dado sentido, como por exemplo o Sol, né? Há planetas cuja nossa observação nos faz perceber que eles vão e voltam, depois vão de novo. São movimentos retrógrados. E esse modelo ele explicava relativamente bem isso. Porém, obviamente, a ciência vai evoluindo, né? Os modelos vão evoluindo, e esse observador aqui, esse astrônomo muito importante na história da ciência, chamado Nicolau Copérnico, nasceu em 1473 e morreu em 1543. No ano de sua morte, apesar de já ter formulado sua teoria décadas antes, mas no ano da sua morte foi publicado seu livro. Né? Esse conhecimento dele foi divulgado e foi publicado seu livro aqui em latim, nome em latim, mas que em português significa Da Revolução de Esferas Celestes. Então esse livro divulga uma nova teoria na época, chamada teoria heliocêntrica, na qual os planetas giram em torno do Sol. Certo? Agora observa que essa teoria ela foi publicada em 1543. Esse livro teve relativo sucesso, algumas centenas, que para a época era muito, de livros foram publicados, de edições foram publicadas e compradas. Porém, ainda havia, dado o sucesso da teoria de Ptolomeu, esse modelo ainda tinha alguns, digamos assim, muita resistência. E aí, alguns anos depois, com Galileu, que nós já conhecemos bem, de Física 1, ele simplesmente teve também contribuições em vários campos da ciência. Ele, nessa época dele, então, surgiu o telescópio. Um pouco antes, não sei ao certo que ano, mas um pouco antes surgiu o telescópio. Porém, era um instrumento utilizado para outros fins. Mas aí Galileu começou a utilizar o telescópio para uso científico. E a partir daí ele fez importantes descobertas, né, sobre a Via Láctea, descobriu várias propriedades do espaço, né, satélites de Júpiter, crateras na Lua. Enfim, e dadas essas descobertas, ele passou a advogar a teoria do Copérnico. Então, foi mais um que se juntou a essa corrente e reforçou, engrossou esse caldo aí, reforçou essa teoria heliocêntrica. E aí, também temos o Kepler, Johannes Kepler, sensacional, um cientista sensacional também. Basicamente, ele formula leis empíricas que regem o movimento dos planetas. Nós vamos falar sobre as suas 3 leis na próxima aula. A lei das áreas, lei dos períodos, etc. Então, baseado em observações astronômicas, ele formula essas leis matemáticas, né? Ou seja, essas propriedades que os objetos celestes no sistema solar eles seguem, todos eles seguem. Ou seja, a órbita de cada planeta não é ao acaso. Tem uma lei, tem uma periodicidade. Vamos colocar assim, tem uma forma que ele descreveu qual era. Certo?
E a partir dos dados de todos esses gigantes anteriores, a partir do ombro deles, né, se debruçou então Isaac Newton, Sir Isaac Newton, e juntando todas essas ideias, ele então propôs uma teoria que determinava de forma geral e completa o movimento e as forças que atuam sobre os planetas e demais corpos celestes, certo? Que ficou conhecida como Lei da Gravitação Universal, ok? Então esse é basicamente um histórico, né? Uma revisão histórica. Claro, tem diversos cientistas aí que ficaram de fora dessa descrição, mas que merecem igual prestígio. Mas a gente, só para fins assim, de não se estender muito, quem quiser se aprofundar, depois eu posso ver algum livro, não estou lembrado agora, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Enfim, para quem quiser se aprofundar de alguma forma. Bom, e o que dizia essa lei da gravitação? O Newton ele usou geometria da época, os dados das leis de Kepler, as suas próprias leis que ele já havia formulado, né, as 3 leis de Newton. Juntando tudo isso, ele verificou que essa força que atuava entre os planetas, o Sol, etc., e os objetos celestes como um todo, tinham essa forma geométrica aqui. Por que geométrica? Por causa desse R ao quadrado aqui. Ok? Então, o que ele verificou? Ele verificou que essa força de atração entre os planetas, ela era proporcional, ok, a uma constante, que pode ser definida. Mas aqui o mais importante é o seguinte, ele verificou que também tem uma constante de proporcionalidade entre o produto das massas dos corpos celestes. É importante que isso fique claro agora, porque a gente vai falar sobre massa inicial e massa gravitacional. Mas aqui eu queria ressaltar isso. Essa massa aí na fórmula não é aquela massa de F igual a MA. Sabe assim, M. Não é a essa massa que ele se refere. Ele diz o seguinte, que essa força ela é proporcional a uma característica intrínseca dos planetas. Então ele verificou que quanto maior o planeta, né, maior essa força. É linearmente proporcional. Maior de uma forma linear. Então, e essa força dependia desse produto, entre essas massas. Entre essas propriedades intrínsecas. Essas propriedades intrínsecas nós chamamos de massa gravitacional. Tá certo? Essa massa é uma. A outra massa do F igual a MA é outra. Vamos já ver como elas se relacionam no final da aula. Mas separem. Tá certo? Aqui eu mostro para vocês uma fazenda situada em Lincolnshire, Inglaterra, onde era o sítio da família do Newton, né, onde ele ficou recluso durante uma pandemia também. Não lembro se era peste bubônica, acho que sim. E uma macieira parecida com aquela que atribuem, né, a queda da maçã à sua cabeça, a formulação da lei da gravitação. É interessante do ponto de vista histórico e cultural. Então, agora a gente então consegue perceber que essa lei geral, universal,
como ela se manifesta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, vamos falar sobre a gravitação próxima à superfície da Terra, certo? Então, nada melhor do que uma maçã para usar como exemplo, correto? A gente sabe que se um objeto, pela segunda lei de Newton, se um objeto está sujeito a uma força, esse objeto vai ser acelerado por essa força. Tudo bem, tudo certo. Ok? Agora, nas proximidades da superfície da Terra, esse Rzinho ao quadrado tem um valor e esse M2 tem outro valor também. O que seria o Rzinho ao quadrado e M2? A gente pode verificar que se eu considero dois corpos, um deles pode ser um corpo de prova, por exemplo, ou uma pessoa, seja lá o que for. E o outro, e mais importante, aquele que produz uma aceleração gravitacional importante, uma força gravitacional importante, é o planeta Terra. Então por que eu posso separá-lo aqui? Vocês concordam comigo que eu posso pegar uma maçã e uma pessoa? Vai ter uma atração gravitacional entre a maçã e a pessoa. Uma maçã e um carro. Vai ter uma atração gravitacional entre a maçã e o carro. Tudo bem. Só que nenhuma outra atração gravitacional entre corpos do nosso cotidiano, por maior que seja, pode ser um navio com milhares de toneladas de deslocamento. Não importa. Nenhum corpo vai produzir uma força gravitacional, ser responsável por uma atração gravitacional maior aqui nas proximidades do nosso planeta do que a Terra. Então, isso torna a Terra um ser de destaque, certo? Um objeto de destaque em relação a qualquer outro. Então, enquanto aqui é uma maçã, mas poderia ser qualquer outra coisa, aqui não. Aqui só poderia ser a Terra nesse contexto que eu estou falando. Espero que tenha ficado claro. Então, a partir daí, a gente, considerando a massa da Terra, vamos chamar de mt, a massa do objeto qualquer de mzinho. Então, nota que aqui eu coloquei um índice, um subíndice, para dizer que aqui é a massa da Terra. Aqui eu coloquei um mzinho genérico, para demonstrar para vocês que poderia ser qualquer corpo com qualquer massa. E a distância entre os dois corpos, se esse corpo está exatamente na superfície, então a distância entre ele e o centro da Terra vai ser o próprio raio da Terra, RT, aproximadamente. A gente vai ver, vamos falar sobre desvios disso, mas aproximadamente seria isso, o raio da Terra. Então, agora olhe para essa expressão aqui. Se vocês separarem essa parte que, dado o planeta Terra, essa parte é constante, vocês concordam? Dado o planeta Terra vai ter a massa mt e o raio RT. Então isso é constante. Além dessa constante gravitacional aqui universal, que também é constante, por ser uma constante, óbvio. Se você separar isso tudo, o que vai ficar de variável aqui? Vai ficar esse mzinho aqui, a deriva. Porque esse mzinho é o corpo que está sentindo essa atração aqui. Ou seja, é um corpo que, ao ser colocado nas proximidades da Terra, ele vai sentir uma aceleração, uma força. Certo? Ok? Então, a esse termo aqui nós chamamos de aceleração gravitacional. Ok? Aceleração gravitacional. É definida por esse termo aqui. Então, qualquer corpo se movendo sobre a superfície da Terra vai ter aproximadamente essa aceleração gravitacional. Mas o que acontece à medida que o corpo vai saindo da superfície da Terra?
vai se afastando da superfície da Terra. Então, essa distância não vai mais ser o raio da Terra, vai ser o raio da Terra mais a altura que o objeto está em relação à superfície, concordam? Então vai ser um RT mais um H qualquer, certo? Então aqui a gente mostra para vocês uma tabela que demonstra o que acontece. O que acontece quando esse termo aqui de baixo sobe? Como ele está no denominador, então essa atração gravitacional aqui, a aceleração gravitacional, ela vai decrescer, ela vai cair. Então R cresce, AG diminui. De fato, né? Na altitude de 0 km, ou seja, exatamente sobre a superfície da Terra, essa aceleração é da ordem de 9,83 metros por segundo. O que significa isso? Aceleração gravitacional igual a 9,83. Se eu pegar o raio médio da Terra, elevar ao quadrado, pegar a massa da Terra, conhecidos, pegar a constante universal e fizer essa conta, isso aqui vai dar 9,83. Certo? Então essa é a aceleração gravitacional. Pergunta: essa é a aceleração que um corpo em queda livre percebe, ou sente? Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Daqui a um slide. Agora, note que à medida que a altitude vai subindo, essa atração gravitacional, essa aceleração gravitacional vai caindo. Certo? Cai aqui, ó. Cai aqui. Órbita de ônibus espacial. Está a uma altitude de 400 km. Mas nota, a 400 km de altura, a atração gravitacional ainda é relativamente, digamos assim, próxima da atração nas proximidades aqui da Terra. Certo? Se você tiver 400 km de altura e soltar um objeto, ele vai cair, né? Vai ser atraído com essa aceleração aqui, AG. Aproximadamente, desprezando outras questões que a gente já vai falar sobre. Mas ele cairia aproximadamente com essa aceleração aqui, AG, de 8,70. Claro que ela ia aumentando à medida que ele fosse chegando perto da superfície. Mas não é nada muito diferente, né? Não dá para você ter uma percepção da diferença entre 8, visual da diferença entre 8,70, não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, e 9,83. Fique claro, 8,70 e 9,83 é visualmente imperceptível. Ele vai cair e você não vai... Não sei que você tenha um cronômetro muito preciso para medir, você não vai perceber essa diferença. Por que eu estou falando isso? Porque isso é diferente, por exemplo, de um satélite, ou de algum objeto a uma altitude, por exemplo, dessa ordem aqui, ó, de 35.700 km de altitude. Aí não. Aí você diz que você escapou da órbita da Terra. Tá certo? Vamos falar sobre velocidade de escape na próxima aula também, já estou adiantando. Mas a partir daí, de uma dada distância da Terra, você não consegue mais perceber a aceleração gravitacional. Então eu sugiro que, se alguém ainda não viu, que vocês vejam aquele filme Gravidade, por exemplo. Ou que vejam o filme Interestelar, por exemplo. Muito interessante nesse aspecto. Tá certo? Isso tudo é real, tá bom? Então eu estou mostrando para vocês aqui o porquê. Bom, então eu falei, já adiantei, que a aceleração gravitacional não é necessariamente igual ao que nós chamamos de gravidade, G. Certo? E o fato de não ser igual, existem pelo menos 3 razões principais para isso. Então vamos falar sobre elas. A primeira é a seguinte: a massa da Terra não é uniformemente distribuída. Então, a Terra ela tem uma densidade, ρ, que varia com a distância ao centro. Certo? Ao centro da Terra.
Então isso faz também com que a gravidade não seja também uniformemente distribuída. Então quando você fala de G igual a 9,8, é falso por conta disso. Apesar de ser uma diferença muito perceptível, muito pequena. A gente vai ver sobre a principal diferença agora no próximo slide. Tem outra diferença, antes de falar sobre ela, a outra questão aqui é o seguinte, é que a Terra não é uma esfera perfeita. A Terra não é uma esfera perfeita, ou seja, dada uma direção, o raio médio da Terra ao longo de uma dada direção, basicamente do seu centro até os polos, é menor do que do seu centro até o Equador, a linha do Equador, tá certo? Então, isso produz uma diferença naquele RT, também fazendo com que nós percebamos uma diferença entre G e AG. Agora, a mais, digamos assim, a mais proeminente de todas elas, a diferença mais proeminente, essa diferença aqui, eu não vou saber agora precisar. Eu, inclusive, tem exercícios em relação a isso, mas ela é da ordem de, se eu chutar assim por alto, 1% no máximo. 1% é muito pouco, certo? Agora, esse outro fator aqui, o terceiro fator, daqueles três que eu havia mencionado, o terceiro está relacionado ao fato da Terra estar girando. Esse certamente é o mais importante, no que diz respeito a essa diferença entre a AG e G, certo? Então, se vocês olharem, como a Terra está girando, por exemplo, aqui tem um polo, a Terra está girando assim, né? Você tem um eixo, imagina que tem um eixo que está saindo da tela do seu notebook ou celular. E a Terra está girando, então, com o eixo apontando para você. Se você estivesse aqui no Polo Norte, em cima, certamente você não teria nenhuma velocidade adicional, certo? Ou seja, você não perceberia essa velocidade com que a Terra gira. Só que, a partir do momento que você vai se deslocando do Polo Norte, você está aqui no Polo Norte, só que você anda assim, né? A Terra está aqui, você anda assim. Então, quando você vai se deslocando do Polo Norte até o Equador, você está saindo daqui, desse ponto, e indo para a extremidade. Nesse ponto aqui, você vai sentir a maior... É como se você estivesse dentro... não sei se vocês já brincaram, já foram num parque de diversões, creio que sim. Estivesse dentro de um brinquedo que gira e você está lá na ponta. O que acontece com você quando você está lá na ponta desse brinquedo que gira? Você está na ponta de algo que está girando. Você sente uma força centrífuga, né? Ou seja, você se sente sendo empurrado para fora dessa plataforma que está girando. Correto? Perfeito isso? Então, quando você está na linha do Equador, você está lá no cantão. A Terra está girando, você está aqui nesse cantão. O que acontece, então? A Terra, então, tende, entre aspas, entre milhões de aspas, só para efeito ilustrativo, tende a te expulsar, te jogar para fora, certo?
No entanto, tem aquele AG, que é a atração gravitacional, que tende a te empurrar para o centro da Terra, para dentro. Então você tem duas forças atuando sobre você, né? Quando você está dentro desse referencial. Aí você fala, mas mestre, esse referencial, essa força centrífuga existe? Sim ou não? Depende. Ela existe para quem? Para nós que estamos num referencial que não é inercial. Vocês se lembram de referencial inercial? É aquele referencial que está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, certo? Esse referencial é considerado um referencial inercial. Por que inercial? Porque nesse referencial valem as leis de Newton. E nesse referencial, um objeto só pode ser considerado como acelerado se efetivamente uma força atuar sobre ele. Agora, quando eu saio de um referencial, se o referencial onde eu estou, melhor dizendo, onde eu estou não está nem em movimento retilíneo, nem em repouso, certo? Então, já deixa de valer. Essa premissa de que as leis de Newton, que um corpo só está sendo acelerado caso uma força real atue sobre ele. Se eu saio desse referencial, passo para um referencial que está girando, que está se acelerando ou algo do tipo, então passam a atuar sobre mim o que nós chamamos de forças fictícias, certo? Que são forças que não existem do ponto de vista usual das leis de Newton, mas você as percebe. Por exemplo, você percebe esse tipo de força o tempo todo. Quando você está num carro e faz a curva, você sente seu corpo sendo jogado para a direita, certo? Agora imagina que você feche seus olhos, não veja o seu carro, para onde ele está indo. Se você fechar os seus olhos e o carro fizer uma curva, você vai ver que uma curva para a esquerda, por exemplo, você vai perceber que o seu corpo vai para a direita, vai ser empurrado para a direita. Né? Essa é a sensação que você vai ter. Então é como se uma força te empurrasse para a direita. Essa força é uma força fictícia, porque não é uma força física atuando, no sentido de uma mão empurrando ou uma força elétrica ou algo do tipo. Correto? Então, no caso da Terra, a Terra girando, quem faz o papel dessa força, chamada de força centrífuga, é esse termo aqui. Então, a ação dele, o resultado dele é empurrar a pessoa que está sobre a superfície da Terra para fora, em contraposição à atração gravitacional que está empurrando para dentro. Então, esse nosso G, essa aceleração G, ou seja, que um corpo sente dentro da Terra, nas proximidades da superfície da Terra, ela é menor. É uma gravitação, vamos chamar assim, de gravitação aparente. Ela é menor do que se a Terra estivesse parada, por exemplo. Então, isso tem o seguinte resultado prático. A gravidade, ela depende da latitude que você está. Certo? Se você reparar aqui, a latitude 0 graus seria exatamente a linha do Equador. Então, nessa latitude, você está experimentando a maior força centrífuga possível. Portanto, esse termo aqui, que está subtraindo da aceleração gravitacional, é o maior possível, de forma que a sua gravidade aparente é a menor possível, 9,78. Isso vai aumentando até o momento que você chega no Polo Norte, que tem uma latitude de 90 graus,
certo? Então você tem a latitude aqui de 0, quando você sobe para o Polo Norte, sua latitude é de 90 graus. E aí esse termo some e você tem exatamente a aceleração gravitacional só produzida pela massa da Terra em sua distância ao centro. Ok? Ficou claro? Para terminar, para concluir, nós temos... Eu havia dado uma breve introdução anteriormente, mas a gente pode falar um pouquinho mais de detalhe sobre a diferença entre as massas inercial e gravitacional. Ok? Então, vamos lá. A segunda lei de Newton ela diz o seguinte, que F igual a ma. Então vamos ler aqui comigo. M tem o sentido que aprendemos em Física 1, que é a dificuldade que um objeto apresenta a variações de movimento, sempre que uma força atua sobre ele. Então, a essa dificuldade, nós atribuímos uma grandeza, um valor a ela. Nós chamamos de massa inercial. O que é massa inercial? É a grandeza física responsável por te, digamos assim, dar um valor, por quantificar qual é a força necessária para produzir uma variação de movimento, a aceleração, num corpo. Então, por exemplo, você sabe que para você produzir uma aceleração, a mesma aceleração numa moto, sobre uma moto e sobre um caminhão, você precisa de forças completamente diferentes, certo? Então, a razão entre a força e a aceleração é a medida física quantitativa da dificuldade que esse corpo oferece à variação do movimento. Ok? Isso é massa inercial. Porém, observe aqui, nessa equação, uma coisa que eu acho que muitos alunos não se dão conta. Isso aqui não é uma fórmula simples do tipo F igual a ma. Então, F é isso, ma é isso. Porque esse F aqui ele não é definido na fórmula. Quem é esse F? Esse F ele pode ser uma força elástica, ele pode ser Kx aqui. Então, se você lembrar de MHS, quando a gente coloca menos Kx aqui no lugar do F, isso tudo vai ficar menos Kx igual a m derivada segunda de x. E a partir daí nós temos a equação diferencial da oscilação, você lembra? Mas, se vocês notaram, eu tenho que dizer quem é F. Tenho que dizer quem é o F. O que o F vai produzir está do lado direito da equação. Mas quem é o F está do lado esquerdo. E esse F aqui é genérico. Eu preciso dizer quem é. Menos Kx é isso, é aquilo outro. No caso da gravitação, a gente sabe quem é. Newton disse, então, mostrou quem é F. Ele mostrou que F vale isso. G, M1, M2, sobre R ao quadrado. Já discutimos anteriormente a natureza desses M's aqui. Se vocês se lembrarem, nós chamamos esse M de massa gravitacional. Então, esta é a lei da gravitação universal, que conta com dois objetos com um determinado atributo intrínseco. Então, esses M's aqui é um atributo intrínseco, tal como a massa inercial. Mas esse atributo intrínseco faz com que esses objetos produzam uma atração. Assim como uma carga, um objeto carregado, ele tem a propriedade intrínseca de produzir uma atração ou repulsão elétrica, certo? Da mesma forma, um objeto com massa tem a propriedade intrínseca de produzir atração ou repulsão. Então, se os objetos distam, obviamente, de uma distância r. Esse atributo intrínseco é chamado de massa gravitacional. Então, aí eu dou uma pausa para vocês separarem as coisas. Falei sobre massa inercial, que é resistência a uma força, seja ela qual for. Agora estou falando sobre massa gravitacional, que faz parte da forma da força.
qual é o formato da força. É kx? É isso? É aquilo? No caso da força gravitacional, da lei da gravitação, é M1 vezes M2. Assim como a carga é Q1 vezes Q2, por causa de corpos carregados, tá certo? Então é um atributo intrínseco, massa gravitacional. Aí, percebe o seguinte, se a gente considerar as proximidades da superfície da Terra, então M1, lá da gravitação, eu vou chamar de mg agora, eu tinha chamado de um mzinho genérico, você lembra? Pois é, mas agora vamos chamar de mg só para vocês verificarem uma coisa. Então M1 igual a mg, M2 igual a massa da Terra, R igual ao raio da Terra, então a força fica assim, ó. Força, quando essas propriedades são satisfeitas, então a gente pode chamar todo o restante, constante gravitacional G, a massa M2 e o raio R ao quadrado, de G, ok? Chama isso tudo de G, como eu mostrei em slides anteriores. Então a força gravitacional fica assim, mg vezes G. Como a força acima é a resultante sobre mg, então, ó, força gravitacional, lei da gravitação de Newton, é igual a ma. Aí aqui eu chamei o m também, eu coloquei um subíndicezinho aqui de I, para identificar isso aqui como massa inercial. A gente não costuma fazer isso. E já vai ficar claro o porquê. A gente não costuma fazer isso. Mas aqui, eu só quis colocar esse subíndice para vocês verem que são duas coisas conceitualmente diferentes. Eu, por exemplo, poderia chamar esse mg de y, de beta, por exemplo, que daria no mesmo. Entendem? Beta, gama, seja lá o que for. Mas aí vamos chamar de mg, que é uma coisa, mi, que é outra. Mas, pela segunda lei de Newton, mg vezes g é igual a mi vezes a. F igual a ma. Agora, uma pessoa em queda livre, apenas sujeita à força gravitacional, vocês viram, né? Vocês lembram? P igual a mg, aí vocês substituem, não sei se vocês se lembram, sempre o A por G. É isso que vocês fazem. A é igual a G. Mas, na verdade, A é igual a mg sobre mi vezes G. Se eu isolar aqui o A, passar o mi para baixo. Acontece que realmente A é igual a G, porque mg é igual a mi. E essa razão aqui dá 1. Esse é um fato interessante porque não era para ser, ou não, até esse momento aqui não existe nada que poderia dizer que é isso. Entendem? Que de fato é isso. Porém, a natureza quis que mg fosse igual a mi. E os dois se cortam, se cancelam. Então, A, em queda livre, A é igual a G. Esse foi um dos pontos de partida para que Einstein formulasse, por exemplo, a sua teoria da relatividade geral, certo? Baseado nessa característica incomum, vamos dizer assim, nessa coincidência, que não é coincidência, tem um porquê, a relatividade geral explica isso, mas em princípio seria uma coincidência o fato da massa gravitacional e massa inercial serem iguais, tá certo? Não tem por que serem, não teria por que, com esse nível de conhecimento que se tinha, não tinha por que elas serem iguais, mas são. Certo? Então deixo para vocês aqui um exercício para vocês fazerem, um exercício simples. Basicamente ele quer saber qual a força gravitacional atuando sobre essa massa vermelha aqui. Tem duas massas aqui nessas posições. Tá legal? Então até a próxima. Fiquem com Deus e um abraço.